Olá pessoal, quem fala é o professor Davi. A gente vai resolver mais uma atividade de MA12, Matemática Discreta. Essa é a minha edição aqui é de 2023, então tem essa numeração aqui embaixo, tranquilo? Essa numeração aqui em cima é a numeração da versão de 2014. As numerações são diferentes de cada edição, mas os exercícios são os mesmos. Diz o exercício assim: resolva as recorrências a seguir. Então tem a letra A, a letra B e a letra C. A gente resolveu a 6.1. Tem diversas recorrências ali de segunda ordem não homogênea, segunda ordem homogênea que a gente resolveu. Então, praticamente daqui em diante vai ser a mesma forma de resolver, tá? Então, alguns vão estar no meio de uma problemática, tu vai ter que entender o que está acontecendo e montar a recorrência, mas a forma de resolver a recorrência vai ser a mesma. Então, esse aqui vai ser o nosso último exercício, pelo menos por enquanto, de resolução de recorrência. Futuramente eu vou voltar aqui e vou resolver todos os exercícios que eu deixei para trás. Tranquilo? Mas vou para o próximo capítulo, porque eu quero terminar ainda esse mês esse livro e começar o livro de geometria. De boas? Então vamos lá. Vamos resolver isso aqui. A gente claramente consegue perceber aqui que isso aqui é uma recorrência homogênea, né? Por que é homogênea? Porque é igual a zero? Não. Porque não existe nenhum termo aqui independente do x. Todos eles estão dependendo do x. Então tem um aqui que depende do x, esse depende do x, esse depende do x. O termo que não dependeria do x é igual a zero. Então, como não existe, né? Então isso aqui é uma recorrência homogênea. É de segunda ordem por quê? Porque esse último termo aqui, para ser construído, ele necessita de dois termos anteriores. Então por isso que é de segunda ordem. Então isso aqui é bem facinho, tá? Se tiver alguma dúvida, olha os vídeos anteriores da playlist que tu vai pegar bem esse conteúdo aqui que tá aqui. Depois de um tempo, tu vai ver que não tem dificuldade nenhuma, tá? Coisa bem simples. Poderia até ser ensinado no ensino médio. Lógico, as recorrências mais simples, né? Mas o entendimento poderia ser passado no ensino médio, tão simples que é, tá? E importante até. Ó, vamos lá. Isso aqui vai dar vou ter que transformar isso aqui num polinômio característico. Então, como eu tenho três monômios, vai ser um polinômio do segundo grau. Então, o primeiro polinômio vai ser r ao quadrado mais 5r mais 6. Isso aqui vai ser igual a zero. Vou encontrar as raízes desse polinômio por produto da soma. Então, o produto das raízes dá 6 e a soma das mesmas raízes dá menos 5. Só pode ser uma coisa, né? Aqui 2 e 3 e aqui embaixo menos 2 e menos 3. Então aqui é menos com menos. Com isso, R1, vou botar aqui do ladinho aqui, ó. R1 é igual a menos 2 e R2 é igual a menos 3. Bem facinho, né? Aqui é a resolução de equação de segundo grau, equação quadrática, não tem segredo, né? Então, depois de descobrir o R1 e o R2, eu vou perceber uma coisa, que R1 e R2 são diferentes. Então, né, a minha solução da minha recorrência vai ser o que? R1 na N, C1, mais R2 na N de C2. Se por acaso o R1 e o R2 fossem iguais, eu só ia adicionar um N aqui no final, tá? Mas como são diferentes, então vai ficar assim. Só vou substituir, então meu xn vai ser igual a menos 2 na N de C1, mais menos 3 na N de C2. Então, o exercício passado, a gente chegava aqui e concluía o exercício. Agora a gente vai descobrir quem é C1 e quem é C2. Por que a gente vai conseguir descobrir quem é C1 e quem é C2? Porque eles dão os termos anteriores. Então, a partir disso, a gente consegue colocar nessa nossa equação, essa nossa lei geral aqui de formação, dessa sequência, e descobrir quem é o C1 e quem é C2. Então, a gente vai analisar segundo assim, ó, vai analisar da seguinte forma. Quando n for igual a zero, o que vai acontecer quando n for igual a zero? Vou copiar aqui a minha lei de formação, a minha solução da minha recorrência, que é menos 2, não é zero, então o n vai ficar zero, de C1, mais menos 3, zero, de C2. Isso aqui vai ser igual a quanto? Quando o n for zero, eu vou ter o quê? O meu x0, e o meu x0 vale quantos? Tá lá, vale 3. Então isso aqui tudo vai dar 3. Por isso que nos exercícios anteriores a gente conseguia encontrar o C1 e o C2, porque eles não davam o valor dos termos anteriores. Então era impossível encontrar, tá? Então a recorrência, para ser de forma resolvível, não sei se existe essa palavra, para eu conseguir resolver uma recorrência, eu tenho que ter os termos que essa recorrência dependa, tá? Claro que agora nessa equação, essa solução geral da recorrência,
como ela está resolvida, ela vai ficar em termo de nenhum termo anterior, vai ficar com só uma recorrência só, né? Sem depender de termos anteriores. Então eu encontrei isso aqui, se eu resolver isso aqui, eu vou ver que isso aqui vai dar 1 e isso aqui vai dar 1. No final das contas, eu vou ver que C1 mais C2 é igual a 3, porque qualquer número elevado a zero é 1, né? Então vai ficar assim. Quando o meu n for igual a 1, vai acontecer o quê? Vai ficar menos 2 na 1 de C1 mais menos 3 na 1 de C2 igual a quantos? Vou ter meu x1, né? Então vai ser igual a menos 6. Menos 6. Então aqui eu tenho um sisteminha de equações, né? Bem facinho, né? Ó, olha só, aqui eu vou até aproveitar aqui o momento aqui, eu já vou escrever isso aqui de forma mais bonitinha, né? Menos 2 e menos 3. Ficou assim, né? Depois eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar aqui embaixo esse sisteminha, só que já multiplicando essa equação de cima tudo por 2. Então vai ficar como? Ó, vou criar aqui embaixo aqui o sisteminha, né? Isso aqui é a resolução de sistema linear, isso é bem facinho, né? Vai ficar 2C1 mais 2C2, opa, ficou um Y, né? Igual a 6. Embaixo eu vou copiar igual, menos 3C2 igual a menos 6. Vou fazer o somatório disso aqui. Vai dar 0, menos C2 igual a 0. Isso implica que C2 é igual a 0. Se C2 é igual a 0, 2C1 é igual a 6. Isso implica que C1... Opa, vou botar aqui embaixo. Que C1 é igual a 3. Tranquilo? Então eu encontrei o valor de C2 e C1 resolvendo sisteminha lineares. Então por isso que eu não vou fazer as outras questões, tá? Eu vou deixar assim porque é bem tranquilo. Já aprendeu a resolver recorrência. Aí só não tinha aprendido ainda, só não tinha visto pelo menos, né? A parte que encontra os valores das constantes. E se encontra assim, tu vai formar um sisteminha ali, vral. Depois, agora eu vou colocar logo, né? O meu xn vai valer quantos? Aonde tem o C, eu vou colocar os valores do C que eu encontrei. Essa parte aqui, como o meu C2 é 0, essa parte aqui vai zerar. Vai ficar só essa parte do C1. Então eu vou colocar lá, deixar assim para não ficar tão feio. Ó. Vai ficar menos 2 na N vezes C1. Quem é C1? 3. Vou lá. Facinho, facinho, molinho, molinho. Beleza? Tranquilo? Espero que tenha sido claro. Espero que vocês tenham entendido. Até o próximo vídeo. Falou!